Pessoal, para participar do canal BH o Sobrenatural, envie seu relato misterioso e sobrenatural para a gente. Você tem uma história sobrenatural aterrorizante. Envie seu conto mais assustador para o BH o Sobrenatural. Se você presenciou algo sobrenatural, sem explicação, conte para nós do BH o Sobrenatural. Vamos contar seu relato no canal. Estamos lançando um novo quadro chamado Relatos Assombrosos. Mande o seu relato para o canal BH o Sobrenatural para que possamos compartilhar. Irmãs Fox. Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox instalou-se em uma modesta casa de Hydesville, no estado de Nova York. O grupo compunha-se do chefe da família, John Fox, da esposa Margaret Fox e de duas filhas ainda adolescentes, Kate e Margaret. O casal possuía outros filhos, entre eles Leah, que morava em Rochester, a cerca de 30 quilômetros de distância, onde lecionava música. A família era de origem canadense e havia percorrido diversas localidades no interior do estado de Nova York em busca de melhores condições de vida. Acomodaram-se por aluguel numa modesta cabana de madeira que, aliás, já carregava uma má reputação de mal assombrada. Mas tudo parecia transcorrer bem e a família recomeçava a vida, trabalhando e frequentando a igreja metodista do vilarejo. Inicialmente, os Fox não sofreram nenhum incômodo em sua nova residência. Entretanto, nos 2 primeiros meses de 1848, os mesmos ruídos insólitos que perturbaram os antigos inquilinos voltaram a se manifestar. Arranhões, pancadas no forro da sala, no assoalho, nas paredes e nos móveis. Tais ruídos cresceram de intensidade a partir de meados de março de 1848. Batidas mais nítidas e sons semelhantes ao arrastar de móveis começaram a se fazer ouvir, pondo as meninas em sobressalto, a ponto de se negarem a dormir sozinhas em seu quarto. Os habitantes da casa levantavam-se e procuravam localizar a causa natural do fenômeno, sempre sem sucesso. Na noite de 31 de março de 1848, uma sexta-feira, os eventos assumiram proporções muito mais graves. Arranhões e batidas em diversas partes da casa, além de tremidos e arrastões de móveis. Foi então que um passo capital foi dado. A filha menor, Kate, disse, batendo palmas: "Senhor pé rachado, faça o que eu faço." Imediatamente as palmadas se repetiram. Quando ela parou, o som também parou. Em face daquela resposta, Margaret disse brincando: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4... e bateu palmas. O que ela havia solicitado foi repetido com incrível exatidão. A mãe, então, resolveu submeter a entidade a um teste mais rigoroso. Pediu que fossem indicadas as idades de seus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo pausa de um para outro, até o 7º, cujas 3 batidas mais fortes correspondiam à idade com que havia morrido. Então a senhora Fox perguntou: "É um espírito? Se for, dê 2 batidas." 2 batidas foram ouvidas assim que ela fez o pedido. Por meio de uma combinação alfabética, segundo a qual cada letra era indicada por um certo número de pancadas, chegou-se à identidade e à história do espírito comunicante. Descobriu-se tratar-se de um antigo vendedor ambulante de nome Charles Hosmer. Ele havia sido assassinado naquela casa 5 anos antes. O móvel do crime fora o dinheiro que possuía, cerca de $500. Charles Hosmer estava com 31 anos ao ser assassinado. O assassino fora um antigo inquilino. O espírito revelou que seu corpo havia sido levado para a adega, que só na noite seguinte havia sido sepultado, que havia passado pela despensa, descido a escada e sido enterrado a aproximadamente 3 metros do solo. Os interessados resolveram escavar a adega.
Mas as primeiras escavações não levaram a resultados definitivos. No verão de 1848, o próprio Sr. David Fox, filho de John Fox, auxiliado por alguns interessados, retomou a procura. A uma profundidade de 1,5 metro, encontraram carvão, cal, cabelos e alguns fragmentos de ossos humanos. As provas eram precárias e insuficientes. Somente em 23 de novembro de 1904, 56 anos depois, o periódico Boston Journal noticiou a descoberta, na velha cabana dos Fox, do esqueleto de um homem com todas as bugigangas próprias de um mascate, encontrado atrás de uma parede falsa. A história de Charles Hosmer finalmente estava comprovada. A notícia sobre os fenômenos de Hydesville espalhou-se rapidamente. Ao transferir residência para Rochester, a família de John Fox deparou com o primeiro obstáculo. O pastor da igreja metodista, a que pertenciam, intimou as meninas, sob pena de expulsão, a abjurarem tais práticas. Essa imposição foi repelida pelas irmãs Fox e, por isso, elas foram expulsas daquela comunidade religiosa. Em Rochester, as meninas tiveram de submeter-se a 3 investigações públicas, realizadas no Corinthian Hall. No decurso das pesquisas, foram despidas e, ao se vestirem, tiveram os vestidos amarrados e apertados nos corpos, pondo-se elas sobre um piso isolante. Afora outras precauções para evitar a possibilidade de fraude. No final, as várias comissões declararam que se ouviram batidas distintas nas paredes, no assoalho e em outros objetos, estando as irmãs amarradas, e que suas perguntas, das quais algumas foram feitas mentalmente, haviam sido respondidas corretamente. As irmãs Fox iniciaram sessões em Nova York e em outros lugares, triunfando em cada ensaio a que eram submetidas. Durante esses atos de mediunidade pública, as moças estiveram expostas às influências das sessões promíscuas, de tal maneira que nenhum espírita conhecedor da problemática ousaria assim proceder. Naquela ocasião, os perigos de tais práticas não eram tão notados quanto mais tarde viriam a ser. Em 1871, graças à generosidade de um eminente banqueiro de Nova York, Kate Fox visitou a Inglaterra, como sinal de gratidão pelos serviços mediúnicos prestados e como apoio ao progresso do espiritismo. Lá suas sessões atraíram a atenção de grandes pesquisadores. Em sessão particular, realizada na presença do cientista William Crookes, de sua senhora e de uma parenta, Crookes relatou que, segurando ambas as mãos da médium, com seus pés sobre os dele, uma luminosa mão desceu do alto da sala e, depois de oscilar perto de mim durante alguns segundos, tomou o lápis de minha mão e escreveu rapidamente numa folha de papel, largou o lápis e ergueu-se sobre nossas cabeças, dissolvendo-se gradativamente na escuridão. Em 14 de dezembro de 1872, Kate Fox casou-se com um advogado londrino. O casal teve 2 filhos. Com o passar dos anos, condições adversas foram se acumulando na vida das irmãs. O marido de Kate faleceu em 1881, deixando-a viúva com 2 filhos, Margaret e Kate, influenciadas por pressões externas, ressentimentos familiares e uma tendência ao alcoolismo, chegaram a um estado de profundo desequilíbrio. Foi nesse contexto que Margaret aceitou escrever ao jornal New York Herald uma confissão de fraude a respeito de todos os fenômenos que haviam tornado as irmãs Fox famosas. Ao paroxismo da excitação alcoólica e da raiva, uniu-se o fanatismo religioso. Margaret havia sido convencida, por influências a que estava sujeita, de que suas próprias forças eram maléficas. 1 ano após o escândalo, porém, Margaret fez extensa entrevista à imprensa de Nova York, denunciando a tentação do dinheiro e admitindo haver dito falsidades. Com voz trêmula de intensa excitação, declarou: "Praz a Deus que eu possa desfazer a injustiça que fiz à causa do espiritismo, quando, sob intensa influência psicológica de pessoas inimigas dele, fiz declarações que não se baseiam nos fatos." E ao ser perguntada se havia alguma verdade nas acusações que fizera, respondeu: "Aquelas acusações eram falsas em todas as minúcias. Não hesito em dizê-lo. Tanto Kate quanto Margaret morreram no começo do último decênio do século XIX, e seu fim foi triste e obscuro.
Leah faleceu em 1890, Kate em 1892 e Margaret no ano seguinte. Todavia, as ideias espíritas disseminadas através de seus feitos, ora através do cansativo alfabeto das batidas, ora por eventos espetaculares, cuja causa era a mediunidade de ambas, prepararam o terreno para a codificação que se seguiria. A partir das sessões experimentais das irmãs Fox, com o emprego de um diálogo franco e sistemático com os espíritos, desenvolveu-se toda uma onda de investigações mediúnicas, formatando um movimento cultural cujas crescentes consequências resultariam no estabelecimento da doutrina espírita. O próprio codificador espírita reconheceu o pioneirismo daquelas meninas. Na Revista Espírita de agosto de 1864, ele escreveu: como as irmãs Fox, nos Estados Unidos, as primeiras que revelaram sua presença naquele país, foram postas no caminho das evocações, senão pelos espíritos que a elas vieram manifestar-se, quando nem sequer sonhavam com isso. As irmãs Fox não escolheram o que lhes aconteceu. Foram surpreendidas por uma força maior, e dentro de suas limitações, carregaram esse peso diante do mundo. O que ficou, para além das contradições humanas, foi a semente, que germinaria em todo o planeta. Música